Bom dia, gente. Hoje, assim, vamos falar sobre algo que os ateus falam muito. Você prefere acreditar, mas eu prefiro saber. E é algo que eu também prefiro. Eu prefiro saber a acreditar. Porque muita gente vem dizer, ai, mas você não quer acreditar em Deus? E assim, porque no caso de quem é ateu ou agnóstico, a gente prefere saber a acreditar porque, assim, a nossa educação religiosa ela nos obriga muito a acreditar em coisas sem evidência. Quais são as evidências de que Deus criou Adão a partir do barro e de que criou a mulher, a primeira mulher, Eva, a partir da costela de Adão? Quais são as evidências? Onde estão as evidências? Assim como a gente também pode perguntar onde estão as evidências de que existiram uma arca de Noé ou cidades como Sodoma e Gomorra, ou de que José esteve no Egito e se tornou o segundo homem mais importante depois do faraó. Que ontem me disseram, olha, Tânia, tudo acontece para um propósito. Veja a história de José no Egito. Veja a história de Jó, o quanto ele sofreu, mas no final foi recompensado. Mas na vida real, a gente não vê ninguém, a gente não vê uma pessoa sendo automaticamente recompensada depois de passar por muito sofrimento. E no caso de justiça divina, eu tendo a acreditar, eu tendo a preferir acreditar no que diz Kennedy Litaif, do canal Mago do Realismo. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Porque o que a história prova é que a gente é que tem que lutar por justiça. A gente é que tem que lutar pelos nossos direitos. Não adianta nada ficar rezando para que a justiça seja feita. Por exemplo, eu mesma, minha mãe me dizia muito: ore e espere que no tempo certo Deus vai mandar o que você precisa. Mas acontece que as soluções para nossos problemas não vêm bater na porta de casa. E no caso assim, preferi saber, porque quando a gente sabe, a gente é, tem mais chances de tomar a decisão certa. Veja bem, muita gente foi que era da Universal, o quê? Se estrepou por quê? Porque foi acreditar nas palavras desses pastores, tipo Edir Macedo, Silas Malafaia, pessoas que se endividaram para poder pagar os dízimos, gente que perdeu casa, perdeu carro, perdeu bens nessa fogueira santa. É isso. Porque acreditou. Gente que se estrepou porque acreditou. Se essas pessoas soubessem que não dava para acreditar nas palavras desses religiosos, desses falsos profetas, elas não teriam agido de maneira diferente? Muitas coisas que eu fiz quando eu era mais novo, se eu soubesse o que hoje eu sei, eu teria agido de outra forma. E creio que é assim com grande parte da humanidade. Ah, se eu soubesse o que hoje eu sei. E engraçado que há até uma música, né, de uma cantora, Melissa, uma cantora evangélica que eu já ouvi muito. Se eu soubesse o que hoje eu sei, não passaria o que eu passei. Então é isso. É melhor saber. Quando você está doente, você vai para quem? Você vai para um médico. Você vai para um médico, você fala dos seus sintomas, o médico passa uns exames, aí dependendo do resultado dos exames, ele passa um tratamento, ele pode passar remédios, pode dizer, olha, deixe de comer isso, deixe de comer aquilo, faça exercícios, é, não tome tal remédio, não. O médico vai dizer isso. E você confia no médico porque você parte do princípio de que o médico sabe. Se seu carro está com um problema, você leva para um mecânico, porque o mecânico sabe, porque ele estudou para aquilo. Assim como eu mandei meu notebook para uma moça, para uma técnica, para ela consertá-lo, porque eu parto do princípio que ela sabe, que ela estudou para aquilo, ela estudou eletrônica, estudou eletricidade. Que eu mandei meu notebook para uma moça que ela faz engenharia elétrica, porque eu parto do princípio que ela sabe. Assim como também eu digo que a gente tem que tomar cuidado com o que dizem certos religiosos, porque como é que eles podem saber? Porque muita gente fala como se fosse dona da verdade, né? Fala como se Deus mandasse mensagem por celular, fala como se soubesse a vontade de Deus. Eu digo isso como uma pessoa que já ouviu muito, as pessoas dizendo: "Ai,
Ai, Ateneia, é porque Deus testa mais quem ele ama mais. Mas hoje eu vejo que muitos desses argumentos não resistem ao menor raciocínio. E essas pessoas apenas repetem coisas em que que elas foram ensinadas a acreditar. Deus testa mais quem ele ama mais. Onde é que isso faz sentido? Se um pai ou uma mãe humana, um pai humano, uma mãe humana, tem preferência por um dos filhos, vai tornar a vida desse filho mais difícil? Hein? E que Deus é esse? Que Deus é esse que tem necessidade de testar a gente para ver até onde a gente não aguenta mais? Testar uma pessoa, fazer a pessoa sofrer para ver até onde ela aguenta? Hoje eu acho isso coisa de gente sádica. Uma pessoa que fizesse isso com outra, a gente diria, sem a menor sombra de dúvida, é uma pessoa sádica. Então, que Deus é esse? E se ele tem necessidade de testar, então, ele não é onisciente. Ou então ele não se importa com o sofrimento da gente. Falemos então do suicídio, para questionar essa ideia de que Deus sabe. Vejamos o caso de tantas pessoas que se suicidam. E o suicídio tem se tornado um problema de saúde global. Tem aumentado o número de suicídio em muitos lugares. Tanta gente que se suicida. É porque Deus não sabe que elas não aguentariam o teste a que são submetidas? Ou é porque ele não se importa? Olha, eu já falei isso outras vezes, mas eu acho bom repetir. Pensemos uma pessoa que não aguenta mais e comete suicídio. Ou Deus não sabia que essa pessoa não aguentaria o sofrimento que ele a deixou passar, ou então é porque ele não está nem aí. Olha, fica chato repetir, mas às vezes eu acho que é bom a gente reforçar. E no caso assim, é melhor saber mesmo. Assim, muita gente religiosa já me confrontou, já ficou dizendo, Ateneu, você prefere acreditar que a gente veio do macaco? Hein? Ó, não é questão de preferir acreditar, é questão de aceitar a verdade. A gente tem que aceitar a verdade, mesmo que ela não seja como a gente quer. Aceita que dói menos. Imaginemos, assim, porque segundo os criacionistas, né, tanto nós como as outras espécies animais somos do mesmo jeito que éramos. Deus nos teria criado como somos. Os seres humanos sempre teriam sido como são hoje e os outros animais. Mas vejamos as provas, todas as evidências de evolução. E o nosso DNA, que é mais de 90% similar ao dos chimpanzés. Não é questão de preferir acreditar, é questão de aceitar a verdade. Muitas pessoas dedicaram anos de suas vidas a estudar para que nós saibamos o que sabemos hoje. A gente tem que aceitar a verdade. Aceita que dói menos. E o caso assim, por exemplo, falemos do tubarão. Por exemplo, existe um ancestral do tubarão, o megalodon. Perto do megalodon, o temido tubarão branco pareceria um peixinho de aquário. Aí eu vou dizer que isso é mentira? Primeiro, eu não posso dizer que isso é mentira, eu sou uma leiga no assunto, eu não sou bióloga. Eu não estudo a evolução. Mas eu respeito as pessoas que dedicam suas vidas a estudar isso, para descobrir o mistério da vida, de onde surgiu a vida. A gente tem que preferir saber, a acreditar. Preferir saber a acreditar. Assim como também quantas pessoas, assim, por acreditarem em determinadas coisas, não acabaram se estrepando. A gente precisa raciocinar, precisa refletir, precisa aceitar outros pontos de vista. E olhe, tomar cuidado com pessoas que falam como se soubessem a vontade de Deus. Uma vez, no passado, quando eu falei para minha mãe, eu vou embora dessa casa, ela disse, Ateneia, você acha que é da vontade de Deus que você vai embora dessa casa? Aí eu achei estranho, eu pensei, por que ele... Então era da vontade de Deus que eu passasse minha vida inteira morando num lugar? Mas hoje, vejamos, Deus não interfere quando alguém resolve entrar na vida do crime.
Deus não interfere quando um maluco entra numa escola e sai atirando, ou vai esfaquear um professor ou professora. Deus não interfere quando alguém resolve se viciar em drogas. Por que que ele iria interferir no fato de que eu queria ir embora da minha casa? Queria ir para outra casa, para outro lugar, por não aguentar conviver com um pai narcisista, hein? No fundo, eu acho que ela só estava, hoje, raciocinando bem, eu concluo que ela só estava externando a vontade dela e pôs Deus no meio. Eu fui levada a acreditar que Deus tinha planos maravilhosos para minha vida e não vi nenhum plano se concretizar. Muitas pessoas, eu já falei em outros vídeos sobre essas coisas de profecias, que às vezes as pessoas chegam nos cultos, ou então gente pastor, pregador, que vem dizendo, olha, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Não previram que eu seria missionária? Não previram que um dia eu estaria dando testemunho no templo? Nada disso aconteceu. Então, é melhor saber do que acreditar. E o que hoje eu sei? Que se Deus existe, ele não interfere na vida de ninguém. Cada um que viva da sua vida, cada um que faça da sua vida o que bem entende. Por que é que ele vai interferir numa coisa tão pessoal como uma pessoa querer ir embora de casa? Assim como também quando meu pai me obrigou a fazer um curso que eu não queria. Ficaram dizendo, ô Atenea, quem sabe não é o que Deus quer para você? Até mesmo pessoas que acreditam em Deus disseram para mim, nada a ver, Atenea. Quer dizer então que Deus vai querer que uma pessoa seja médica, que outra seja engenheira, que outra seja professora e que outra seja auxiliar de limpeza? Hein? Vamos raciocinar, vamos pensar. Bom dia a todos.